Boa noite, pessoal. Mais uma vez, estamos muito felizes que todos vocês puderam estar aqui nessa noite de domingo, um pouco de trânsito aqui nessa região da cidade. Você está na Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia, e ela existe exatamente para podermos todos juntos ter uma experiência real com Deus. Não sei se alguém está vindo pela primeira vez aqui na Nova Semente, você é muito bem-vindo, esperamos que volte sempre. E existe uma oportunidade na saída do programa de você deixar o seu e-mail conosco, temos uns tablets colocados ali, e assim podemos estar em comunicação com vocês. O pessoal que nos segue pela internet, boa noite também. Se você ainda não veio na Nova Semente, queremos te conhecer. Rua Cubatão, 77, bairro do Paraíso, em São Paulo. O convite está feito. Bem, queria trazer mais uma vez para vocês um sonho que nós estamos alimentando aqui na Nova Semente. Nós vamos soltar novamente o nosso videozinho para que vocês possam acompanhar. Vamos soltar. O nosso desafio é ter uma Nova Semente disponível 7 dias por semana, aberta sempre aqui. Então, a questão é qual é o formato, como é que nós podemos estar em comunicação, em relacionamento direto com a comunidade que nos cerca aqui. Então, foi criado este conceito num prédio aqui anexo, está sendo desenvolvido, vocês estão vendo algumas imagens. Então, um local que será um restaurante, onde poderemos servir alimentação muito saudável, vegetariana, opções veganas, e, ao mesmo tempo, um espaço para palestras, para oficinas, principalmente voltados a estilo de vida, área da saúde, área da alimentação. Então, vamos também, com isso, ter um espaço adicional, um auditório na parte de cima, onde poderemos desenvolver um pouco melhor algumas atividades para as quais temos tido dificuldades de encontrar espaço aqui, temos muitos projetos e cada dia mais o espaço fica apertado. Vão haver várias oportunidades para aqueles que estão interessados em participar com esse projeto. Não sei bem qual é a sua vocação, se você gostaria de participar, nos ajudando de alguma maneira, mas nesse momento o nosso desafio é completar as verbas que precisamos para completar esse projeto. Se você sente no seu coração que você é um doador para um projeto dessa natureza, nós te convidamos. E a forma mais fácil é acessando pelo nosso site, o novasemente.org, eu acredito nesse sonho. Lá você poderá visualizar essas imagens que estamos fazendo. Enfim, não deixe de participar e não deixe também de contribuir com esses sonhos da Nova Semente, porque o que estamos buscando é alcançar cada vez mais pessoas e de formas diferentes. A Nova Semente também, tudo que vocês veem aqui é realizado por voluntários. Todas as equipes técnicas, a iluminação, os equipamentos de som, a internet, o Wi-Fi, toda a produção dos programas, os softwares, tudo isso são mantidos por voluntários. Mas também nós queremos dar oportunidade para aqueles que gostariam de ajudar. Nós estamos mostrando também aí o endereço, se você gostaria também de contribuir para a continuação da realização destes programas no nível cada vez mais alto. Realmente precisamos da ajuda de todos. Programa dessa noite, Pastor Kleber, de volta aqui, hoje na segunda noite da série Apenas Acredite. Esta série que foi escrita por ele pensando na problemática que todos nós temos de enfrentar o medo que afeta as nossas vidas. Ontem ele nos falou sobre as principais áreas que nos geram temores, a economia,
o desemprego, as relações difíceis que às vezes temos, toda a problemática em Brasília, não é? Enfim, a mensagem dessa noite tem por título Vença o Medo do Futuro. Lembrando a vocês que nós vamos estar aqui até o sábado que vem. Então, de segunda a sexta, a programação será às 20 horas, com transmissão ao vivo pela internet. E no sábado, fechando com o programa Viva, às 17 e às 19 horas. Também preparamos uma programação musical com muito carinho. Nessa noite nós teremos a Larissa Costa aqui conosco. Amanhã teremos o Estevão Quiroga. Na terça-feira, a Roberta Spitaletti. Na quarta-feira, o Grupo de Louvor da Nova Semente. Na quinta-feira, Leonardo Gonçalves. Na sexta-feira, Dois é Par. E fechando no sábado, a Banda Instrumental da Nova Semente. Faça planos para estar conosco todas as noites aqui. É uma oportunidade importante, estamos realmente emocionados por receber novamente o pastor Kleber, o pastor fundador dessa comunidade. E você faz parte deste momento, da gravação desses programas para a TV Novo Tempo também. Vocês são bem-vindos para deixar os seus celulares ligados, vocês podem se conectar aqui na nossa rede Wi-Fi, NS Conecta, sem a Nova Semente, mas deixe o seu celular no formato silencioso, de maneira a não interferir com a nossa programação. Mais uma vez, uma excelente programação a vocês, boa noite, um grande abraço. Vocês estão na Nova Semente, uma experiência real com Deus. Olhando o tempo fora do lugar, com lápis e papel, matando o tempo a fim de rabiscar todo azul do céu. E a porta aberta atrás, vento do quintal, soprando faz lembrar minha condição. Percebo que sou tão frágil, frágil como folhas de outono, tão frágil, frágil como quem não tem dono. Eu deixo a luz do quarto se apagar pra deitar no chão, pedindo pra teu lápis desenhar meu papel de pão. E é fácil descansar nessa condição. Logo despertar, vendo as folhas pelo chão, me lembro que sou tão frágil, frágil como folhas de outono, tão frágil, frágil como quem não tem dono, tão frágil.
Boa noite. Tudo bom com vocês? Atrás estava com um pouquinho de frio, agora acho que eu me aqueci um pouco mais aqui com vocês, cantando. E é muito bom vir à casa de Deus para louvar e para falar sobre amor, sobre Ele, porque Ele é amor, né? E realmente é um privilégio poder participar de uma semana de oração onde a gente encontra um pouco mais dele. E eu espero que vocês encontrem isso, encontrem Deus, encontrem o que vocês estão procurando, encontrem esse amor que Ele é. Meu bem, me dê a sua mão. Ao entrarmos juntos na embarcação pro outro lado do mar, além do que o olho vê, com vento em nosso favor, não temos o que temer. Tempestades certamente irão nos alcançar, longe no alto mar, sem uma estrela nos guiar. Mas a calmaria virá, com águas tranquilas em mãos, na luz que dá nome à manhã. Mais perto estaremos do lar. Meu bem, não esqueça caneta e papel, pra pôr em palavras o que iremos ver na rota diante de nós, descrita por nossas mãos, que mapas não podem dizer, com traços, com pontos e vãos. Tempestades certamente irão nos alcançar, longe no alto mar, sem uma estrela nos guiar. Mas a calmaria virá, com águas tranquilas em mãos, na luz que dá nome à manhã. Mais perto estaremos do lar. Meu bem,
colo de Deus é quentinho. Se Ele está com a gente, se Ele está junto em todos os momentos, quando Ele entra no barco, quando a gente fala com Ele, quando a gente sente Ele, é confortável, é aconchegante. E é sobre isso que fala a próxima música. E é isso que eu quero e que eu espero que você encontre hoje, o aconchego de Deus nessa noite. O aconchego da tua presença me aquece como um cobertor. O teu toque tão manso e sereno traz a cura para minha dor. Teu abraço tão cheio de afeto me conforta e faz sentir tão bem. De que mais eu preciso na vida, se eu tenho a ti, meu Jesus. Tu esqueces meus erros passados e as vezes em que eu caí. Tu perdoas os meus pecados, me convidas para te seguir. Tua voz tão suave e profunda reaviva em mim o teu amor. De que mais eu preciso na vida, se eu tenho a ti, meu Jesus. E é por isso que eu te amo, e é por isso que eu te louvo. Não me falta mais nada na vida quando estou junto a ti, meu Jesus. E é por isso que eu te adoro, e é por isso que eu te sirvo. De que mais eu preciso na vida, de que mais eu preciso na vida, de que mais eu preciso na vida, se eu tenho a ti, meu Jesus.
Vamos orar. Pai eterno, Senhor, estamos iniciando essa semana e queremos ter Tua presença aqui conosco, ao juntos abrir nossa mente, nosso coração a Ti, de tal forma que possamos ouvir Tua voz, não como apenas informação a nós, mas que possamos ouvir, Senhor, de Tua palavra, a orientação que necessitamos para uma mudança radical em nossa vida. Estamos praticamente no início dessa série ainda, a segunda mensagem hoje. E que possamos, bom Deus, de fato, ouvir a Tua orientação. Porque quando olhamos para o futuro, possamos ter a convicção de que Tu tens todas as coisas sob controle. E que quando de fato acreditamos em Ti, nada temos a temer. Fala a nós, Pai. E isso eu Te lhe suplico em nome e pelo amor dEle, que é a razão da nossa vida. Teu Filho amado Jesus. Amém. Olá, boa noite. Que bom que você está aqui entre nós uma vez mais. De uma maneira especial, quero saudar você, quem sabe que nos visita pela primeira vez, sinta-se em casa. É sempre o nosso desejo que os momentos que você aqui passa possam ser marcantes para a sua vida. Bem, essa é a Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia que existe para que juntos possamos, a cada semana, você aqui entre nós, juntos, viver, ter uma experiência real com Deus. Apenas acredite. Esse é o título da série que recém começamos. E nela nós estamos abordando o comando que mais se repete aqui na Palavra de Deus. 366 vezes nós encontramos de maneira direta ou indireta a afirmação de Deus: não temas. Não tenha medo. Mas como? Simples. Deus diz: apenas acredite. Na primeira mensagem dessa série nós falamos sobre as 3 verdades básicas sobre as quais nós podemos construir a vitória sobre os nossos temores. E se por alguma razão você não pôde estar conosco, não deixe de assistir ou escutar a essa mensagem no nosso website www.novasemente.org e também através do nosso app, o app da Nova Semente, que você pode baixar em qualquer plataforma para o seu tablet ou para o seu smartphone. E quando nós falamos de medo, você sabia que todos nós, como seres humanos, nascemos somente com 2 tipos de medo? Todos os bebês, eles têm apenas dois medos ao nascer. O primeiro deles é o medo de cair de lugares altos, o que é natural, obviamente, é algo que todos os bebês têm. E o segundo é o medo de som alto, barulho. O que isso significa? Que todos os outros tipos de medos, ansiedades que nós temos, nós aprendemos, nós adquirimos com o tempo. E alguns de nós aprimoram bem o medo com o passar do tempo. Por essa razão, é importante nós entendermos que essa informação é uma boa notícia para nós. Porque se você aprendeu, você pode desaprender. Aquilo que nós aprendemos a carregar durante a nossa vida, nós podemos deixar no caminho durante a nossa jornada. Os temores que você e eu aprendemos a ter podem ser vencidos. Já contei a vocês há um tempo atrás, vou repetir aqui, a experiência que foi interessante a mim, logo no começo do meu casamento. Voltamos da lua de mel e a Nereida, e eu com a minha boliviana, coisa mais linda do mundo. Chegamos no nosso apartamento, a primeira noite em casa depois da lua de mel, aquela emoção, na nossa casinha juntos ali, e jantamos, preparamos ali tudo, lá, ajudei a lavar a louça, tudo. E não foi o dia que eu disse para ela como é que deveria lavar, isso foi outra oportunidade. Mas, finalmente, chegou o momento de dormir, fomos deitar, e eu estava ali, já me preparando para deitar, de repente a Nereida vai, levanta e abre a janela do quarto. Olhei para ela assim, não falei nada, eu levantei e fechei. Ela foi e abriu de novo. Falei, o que está acontecendo aqui? Não, eu só durmo com a janela aberta. Eu falei assim, mas eu só durmo com a janela fechada? E ela, não, eu não consigo dormir no escuro, no total escuro, eu só consigo dormir no breu total. E ali foi aquele negócio de abre e fecha aquela janela.
Até que depois, com o passar do tempo, fomos acostumando. E hoje essa Vitória conseguia. Hoje a gente dorme com tudo apagado, tudo no escuro. Medo do escuro. Mas pouco a pouco ela foi percebendo que era possível vencer esse medo. Muito daquilo que a gente aprende na vida, queridos, que nos causa medo e ansiedade, principalmente na dimensão espiritual, não é verdade. Ouça com atenção, um estudo realizado nos Estados Unidos indica que 40% de todos os nossos temores e ansiedades são a respeito do futuro e nunca acontecem. 30% são relacionados com o passado e não podem ser mudados. 12% dos nossos temores são desnecessários porque são focados principalmente em aspectos de saúde, você não precisa ficar com aquela neurose sobre eles. 10% são coisas insignificantes ali da vida diária, coisas superficiais, que não precisamos deter a nossa atenção. E o que isso significa? Que somente 8% dos nossos temores são legítimos. Somente 8%. E eles podem ser vencidos se você seguir os passos apropriados. E muitas vezes nós recebemos a informação incorreta, o que nos leva a tomar decisões incorretas. E essas são as coisas que nós aprendemos com nossos pais, com amigos, aquilo que a gente às vezes assiste, quem sabe, algum filme, alguma experiência da vida, e aquela informação fica em nossa mente. Mas na realidade, grande parte dos temores que nós temos nunca foram e não serão reais. Interessante nesse estudo que eu acabei de mencionar para vocês, é que 40% de todos os nossos temores, ansiedades e preocupações são relacionadas com o futuro. Com o futuro, com aquilo que não chegou. E me permita perguntar a você nessa noite, você tem medo do futuro? Por que será que tanta gente tem medo do futuro? Uma das principais razões é que simplesmente nós não sabemos o que ele trará a nós. Na verdade, esse é um medo do desconhecido. Mesmo em relação à previsão do tempo, o máximo que a gente pode fazer é usar fatos aí, obviamente, uma disciplina, fatos científicos, na tentativa de prever o que vai acontecer em relação ao tempo. Mas eu pergunto, quantas vezes você já levou o guarda-chuva por orientação ali do noticiário meteorológico para não ver cair nenhuma gota? Nem sempre a previsão do tempo é 100% garantida. E por falar em previsão do tempo, que são aquelas previsões de 50% de chuva, hein? Se não chove, eles podem dizer, não disse? E se não chove, eles podem dizer, a mesma coisa, não disse? E assim fica fácil ser o homem do tempo, né? Na realidade, queridos, ninguém pode afirmar com certeza o que vai acontecer no futuro. O conhecimento humano, ele se desenvolveu de maneira extraordinária até hoje. Hoje nós podemos fazer transplantes de órgãos, rins, coração. Nós exploramos o espaço. Podemos, como seres humanos, explorar aí a profundeza dos oceanos. Nós nos tornamos doutores, especialistas, experts em tantas áreas, na busca por saber mais e mais. Mas nós não sabemos o que vai acontecer no futuro. Veja, por exemplo, aquilo que está acontecendo nesse exato momento no Reino Unido. Com o voto que foi feito através desse referendo, realizado na semana passada de sair, o Reino Unido, de sair da comunidade europeia, os mais jovens, que eles estão acompanhando os noticiários, a geração Y, como é mais conhecida, os millennials, estão preocupadíssimos com as consequências dessa decisão. Eu tenho acompanhado com interesse, visto aquilo que tem sido postado em mídia social, o sentimento de muitos, a palavra que estão usando é essa, roubaram meu futuro. Muitos jovens britânicos estão dizendo isso. Roubaram meu futuro. E quando eu li isso, eu fiquei pensando, mas será que eles sabem de fato como é que o futuro vai ser? Como é que eles sabem? Na verdade, o que eles querem é ter a certeza de que maiores alternativas, opções para as escolhas pessoais vão estar disponíveis a eles no amanhã. Mas eu pergunto a você, será que isso é suficiente? Esse é um claro e concreto exemplo de medo quanto ao futuro. O maior problema é que, inconscientemente, nós tentamos, queridos, controlar o futuro. E sabe vocês quais são os resultados quando você tenta controlar algo que é desconhecido? Angústia, preocupação, ansiedade.
Mas o que nós encontramos aqui, na palavra de Deus quanto ao futuro, há pelo menos 3 fatos que eu quero de maneira rápida mencionar a vocês. 3 fatos indiscutíveis quanto ao futuro. Fatos em relação ao futuro que nós encontramos aqui na palavra de Deus. O primeiro fato é que Deus, queridos, Deus sabe tudo o que irá acontecer. No Novo Testamento, no livro de Hebreus, nós encontramos a seguinte afirmação: não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos. Percebe? Deus pode ver todas as coisas. Ele não é limitado pelo tempo. A perspectiva de Deus quanto ao tempo é bem diferente da nossa. Quantos de nós já passamos por situações que você tenta fazer uma ultrapassagem, que você não enxerga pela irregularidade da pista ou por uma curva, você não tem a visibilidade. E às vezes você tenta, de repente um carro vem você rapidamente tem que desistir daquela sua tentativa. Mas eu pergunto a você, se você tivesse a oportunidade de ver do alto num helicóptero, quão mais fácil seria? Se você pudesse ver a pista do alto, quão mais fácil seria? Essa é a perspectiva de Deus. Ele vê a história humana do alto. Da perspectiva de Deus, ele pode ver, queridos, todas as coisas. Portanto, a perspectiva dele é sempre maior, sempre mais acima do que a nossa. Ele sabe o que é melhor. Portanto, pergunte a ele qual é o melhor caminho a seguir. E além disso, nunca se esqueça de que nada há que podemos nós esconder de Deus. Ele sabe tudo o que irá acontecer no futuro, sabe tudo em relação ao nosso presente. Para Deus nada é surpresa. Ele nunca vai dizer, é mesmo, eu nunca imaginei isso. Não com Deus. Davi afirma, queridos, um dos mais belos salmos. De maneira direta, ele nos diz: antes mesmo de que o meu corpo tomar forma humana, tu já havias planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no teu livro. E preste muita atenção na palavra antes. Logo no começo do verso, nós vemos antes mesmo. Deus viu você antes do seu nascimento. Quando você ainda estava ali no ventre da sua mãe, Deus já sabia cada detalhe da sua vida. Mas aqui, com a sua permissão, é necessário fazer um importante comentário nesse ponto. Alguns pensam que, como nós temos já o futuro delineado, todos os nossos dias escritos, nós não somos nada mais do que peças num jogo de xadrez. O resultado já está definido. Ouça com atenção, queridos. É importante salientar que o termo planejado nesse texto significa que Deus tem um propósito para a sua vida, desde o seu nascimento. Mas cabe a você, cabe a mim, cabe a nós decidir ou não se seguiremos ou não o plano de Deus para a nossa existência. Em outras palavras, Deus conhece o nosso futuro, mas Ele não interfere na nossa escolha. Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Ele respeita o dom que Ele mesmo nos concedeu a cada um de nós, o dom de escolher o caminho que vamos seguir. Mas o livre-arbítrio em nada muda esse que é um dos importantes fatos em relação ao futuro. Deus sabe o que vai acontecer. O segundo fato em relação ao futuro é que Deus está ao seu lado. Segundo, Deus tem um plano para o seu futuro. Esse é o segundo fato que eu gostaria de mencionar. Deus tem um plano para o seu futuro. Ele não apenas conhece o seu futuro, mas Ele tem um plano único para cada um de nós. Ouça com atenção aquilo que o próprio Deus declara. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Planos. Prosperar, esperança, futuro. Aparentemente Deus coloca uma atenção especial no nosso futuro. Ele, em realidade, coloca muito mais esforço no seu futuro do que você mesmo. Repito, Deus tem planos especiais para o seu futuro. Planos de esperança, planos não para lhe causar dano. Planos de um futuro glorioso ao seu lado. Não planos em que medo e angústia dominem aí somente o seu coração. E, obviamente, quando nós temos a correta compreensão de que Deus tem um plano para cada um dos meus amanhãs, é sempre melhor pedir a Ele o conselho e a orientação sobre o que fazer.
Deus também falando a nós através do profeta Jeremias, ele diz o seguinte: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei grandes coisas e ocultas que não sabes. Esse mesmo texto na nova tradução da linguagem de hoje diz o seguinte: se você me chamar, eu responderei e lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. Deus pode lhe mostrar aquilo que você não conhece. Mas não se iluda. Ele não vai mostrar tudo o que irá acontecer no futuro de uma só vez. Se ele fizesse dessa forma, muito provavelmente nós viveríamos desanimados ou cheios de orgulho. O que é importante é que nós precisamos compreender que, independentemente da nossa situação, Deus tem um plano para cada um de nós. O problema é que, infelizmente, muitos ignoram essa realidade. Na realidade, em virtude da apatia, arrogância, muitas vezes ignorância, muitos perdem a oportunidade de viver a vida que Deus sempre sonhou para eles. Perdem a oportunidade de viver os planos que Deus preparou para a sua vida por simplesmente acharem que tem um plano melhor a seguir. É como se dissessem basicamente a Deus: Deus, é o seguinte, eu não vou fazer o que você quer, eu vou fazer o que eu quero. Eu prefiro o meu caminho do que o seu. Resultado? Vivem com as tristes consequências dessa decisão. E uma das principais é medo. Mas há um terceiro fato que eu quero mencionar a vocês em relação ao futuro. Deus estará ao seu lado em cada momento. Agora sim, Deus estará ao seu lado a cada momento. Queridos, aqui na palavra de Deus na Bíblia, nós encontramos a realidade de que Deus estará ao nosso lado em cada passo da nossa existência. Queria que você ouvisse com muita atenção aquilo que a gente encontra no Antigo Testamento, mais precisamente no livro de Deuteronômio. Deus diz: sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados. E obviamente a orientação é: pois o Senhor, o seu Deus, vai com você. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Não tenham medo. Eu não os deixarei, nunca os abandonarei. Nenhum de nós, obviamente, sabe o que vai acontecer no futuro. Amanhã, na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano. Só que não importa. Independentemente daquilo que venha acontecer, Deus promete: eu nunca vou deixar você, meu filho. Eu nunca vou te abandonar, minha filha. Você se lembra qual é o texto central dessa série? Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Confiarei em quem? Na minha terapia? Não. Nos meus amigos? No pastor? Confiarei em Deus. No livro do profeta Isaías, nós encontramos uma outra maravilhosa promessa que eu quero compartilhar com você. Promessa feita pelo nosso Criador em relação ao nosso futuro. Ouça o que ele diz: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. Esse texto me faz lembrar da experiência de 3 amigos de Deus, Mesaque, Sadraque e Abednego. Se você não conhece a história, você pode encontrá-la no livro de Daniel, no capítulo 3. Esses 3 jovens, eles foram levados para dentro de uma fornalha de fogo ardente, uma super churrasqueira, em outras palavras, porque eles tinham sido fiéis a Deus. Mas Deus esteve ali com eles e os livrou. Talvez a sua experiência seja similar, mas em outras circunstâncias. Eu não sei. Quem sabe alguns de vocês possam estar nesse momento passando pelo fogo da provação, do sofrimento, das dificuldades. Quem sabe as suas perspectivas quanto ao futuro não trazem esperança. Porque você não vê mudança possível. Não consegue encontrar o conforto, o alívio que você tanto busca. E quem sabe você se encontra nesse exato momento diante de uma situação que invariavelmente você sente medo. E a pergunta vem ao nosso coração: o que eu faço agora? Quero dizer a você nesse momento: tenha uma certeza, não importa a sua situação, Deus sempre estará ao seu lado. Nenhum de nós pode prever com exatidão os problemas que vamos enfrentar no futuro.
Mas uma coisa é certa, Deus estará ao seu lado. Ele está ao seu lado nesse exato momento, não é por acaso que você está aqui hoje. E, portanto, esses são fatos, queridos, irrefutáveis em relação ao futuro. Deus sabe tudo o que vai acontecer. Ele tem um plano especial para a sua vida e Ele estará com você em cada momento da jornada. Mas, obviamente, a pergunta permanece. Qual a minha parte nisso tudo? O que eu devo fazer para superar a preocupação quanto ao amanhã? Afinal, como é que eu venço o medo do futuro? E na segunda parte dessa mensagem eu quero compartilhar com você 4 decisões que vão poder ajudá-lo e ajudá-la a vencer o medo quanto ao futuro. 4 importantes decisões. A primeira delas, a primeira decisão que você precisa tomar a como vencer o medo do futuro é entregue o controle de sua vida a Deus. Cada manhã ao você acordar, você precisa decidir quem terá em mãos as rédeas que controlam a sua vida. Você ou Deus. Cada dia essa decisão precisa ser tomada. O problema é que existem muitas coisas na nossa existência que simplesmente nós não queremos soltar o controle. Existem conselhos na palavra de Deus que nós preferimos simplesmente ignorar. Nós preferimos simplesmente deixar de lado porque o nosso estilo de vida é aquilo que buscamos, é aquilo que traz conforto a nós. O problema é que você e eu, queridos, queremos criar nossas próprias regras, queremos ditar o nosso próprio ritmo de vida, nossos interesses, nossos anseios, e com isso nós simplesmente não permitimos que Deus seja o Senhor, aquele que guia a nossa vida. Nós não permitimos que Ele seja aquele que dita as regras a nós. E eu quero que você ouça com atenção aquilo que nós encontramos na sua palavra. Ele diz de maneira direta a nós, categoricamente: saibam de uma vez por todas que eu sou Deus. Esse mesmo verso ele é traduzido na versão Revista Atualizada de Almeida assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aqui a palavra no original hebraico traduzida por aquietai-vos, a palavra rafá, significa literalmente acalme-se, solte-se. Seria mais ou menos dizendo, em uma versão mais contemporânea, a versão do Kleber Gonçalves: relaxa, solta as rédeas, que você está controlando a sua vida. E tem uma certeza: eu sou Deus e não é você. Ficou bem claro? É isso que Deus está dizendo. Eu tenho o controle das... Não você, você não é Deus. Queridos, a primeira decisão para vencer seu medo em relação ao futuro é deixar as rédeas da sua vida nas mãos de Deus. Tendo a convicção de que Ele sabe o que é melhor para você. E ponto final. E que nós nos deparamos com algo importante. Sempre que nós estamos diante de situações que estão além do nosso controle, nós sentimos medo. E sentimos a tendência de ir para um de 2 extremos. Alguns, quando mais fora de controle a vida fica, mais fortemente tentam controlar o incontrolável. Quanto mais medo, mais ansiedade, mais preocupação, mais insegurança sentem, mais controlam as coisas. Colocam mais força na tentativa de controlar aquilo que escapa das suas mãos. Meu casamento, meu trabalho, meus sonhos, e fazem de tudo para controlar. O outro extremo, quando alguns se deparam com situações que fogem do controle, fazem exatamente o contrário. Desistem. Abrem mão de tudo. Assim se deparam com uma situação de aparentemente impossibilidade, começam a distribuir o convite, para a festa de autopiedade. E nessa festa só tem um convidado. Você mesmo. Coitadinho de mim. Eu sei que não vai dar certo. Só cometidos daquilo que eu chamo da síndrome do hard, Vocês se lembram? Ó céu, ó vida, ó azar. Eu sei que não vai dar certo mesmo. Todos que riram estão chegando nos 50 já, A moçada está aqui, o que esse cara está falando? Queridos, tanto uma reação quanto a outra, tentar controlar tudo ou simplesmente desistir, não traz a serenidade que a gente tanto precisa. Ao invés de ser um super controlador, ou uma constante vítima ali da situação, você precisa aprender a entregar.
o controle da sua vida a Deus. Essa é a decisão de permitir que Deus seja Deus. É a decisão de aceitar aquilo que nós ouvimos no conselho de Tiago. A nós submetam-se e humildemente a Deus. E quando vocês se achegarem a Deus, Ele se achegará a vocês. Uma segunda decisão em relação a como vencer o medo do futuro é ajuste a sua atitude à situação. Essa é outra decisão que você precisa tomar. Aprender a ajustar a sua atitude independentemente do momento ou da situação. Em outras palavras, isso significa que eles aprender a viver em contentamento, mesmo diante de situações que você não pode mudar. Afinal, quais são algumas das alternativas diante de situações assim? Uma delas você pode, obviamente, se preocupar. E eu te pergunto, preocupação muda a situação? Não. Uma outra alternativa, você pode ficar ressentido, viver ali amargurado por dentro, pelo resto da sua vida. Funciona? Também não. Pelo contrário, ressentimento é como você ter uma brasa acesa no intuito de jogar na outra pessoa, só que só você se queima. Também você tem a opção de sentir culpa, remorso, vergonha. Muda as coisas? Não. Você pode sentir pena de você mesmo? Funciona? Também não. Ou você pode viver sempre com medo, sempre apreensivo quanto ao futuro. Só que viver assim, que isso também não funciona, não é a solução. Qual é a solução então? Só existe uma coisa que você pode fazer diante de situações que simplesmente você não pode mudar. É ajustar a sua atitude com o sentimento de aceitação. É aprender a viver em contentamento mesmo diante do impossível. Você vai entender melhor. O apóstolo Paulo ele compreendeu muito bem o que significava isso que eu acabei de mencionar a vocês. Ouça com muita atenção aquilo que ele escreveu ao se aproximar o final da sua vida. Ele disse: aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. E queridos, nunca se esqueça que quando Paulo escreveu isso, ele não estava ali na suíte Vila Cúpula do Westin Excelsior Hotel em Roma, onde a diária é um pouquinho mais de $30 mil por dia. Não, ele estava em Roma, na mesma cidade, mas numa prisão. Quando ele escreveu o que eu acabei de ler, ele estava acorrentado a um soldado romano, em um calabouço, úmido, fétido, e ele sabia que estava prestes a ser morto. Ele sabia bem, queridos, que o que estava dizendo, independentemente da situação, Paulo lhe ajustou a sua atitude ao momento e ele aprendeu a viver em contentamento. E aqui eu gostaria que você prestasse atenção nesse mesmo texto, em 3 aspectos fundamentais. Veja comigo. O primeiro deles é que Paulo diz o quê? Aprendi. Contentamento é algo que nós aprendemos. Por natureza, a grande maioria de nós não somos assim. É algo que nós precisamos aprender. E essa é uma das marcas da maturidade espiritual. Aprender a ajustar sua atitude diante da situação. Segundo ponto no mesmo texto, que eu quero que você preste atenção, é que é uma escolha pessoal. O segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Uma escolha pessoal. E o terceiro ponto é que essa experiência só é possível através das suas próprias forças? Não. Sim, do poder de Cristo. Tudo posso. Não em mim, mas naquele que me fortalece. Jesus. Ele é que nos dá a força para viver em contentamento. Um dos grandes problemas quando nós falamos de contentamento é que nós sempre tentamos buscar explicações para o porquê das coisas.
Como Deus não nos conta em detalhes cada pormenor das coisas que acontecem na nossa vida, ou que vai acontecer no futuro, nós sofremos com o medo que essa expectativa gera em nós. Por que, Deus? Por que você não me explica agora? Por que você não me apresenta as respostas que eu tanto preciso para continuar, hein? Quer saber por quê? Porque Deus está te testando. Porque Deus me testa. Ele testa nós para saber se nós, se você ou eu, deixamos o controle da nossa vida nas mãos dele. E se você e eu temos a disposição de ajustar a nossa atitude a fim de aprender a viver em contentamento, mesmo sem ter as explicações para cada pormenor das coisas que nós buscamos. E muitas vezes nós simplesmente nos esquecemos que a explicação, se é que nós vamos entender, né? Por si só, nunca tira a dor. Pense comigo. Você tem dor, você vai ao médico, o médico olha você, e aí ele pede uma lista de exames. Você vai e faz os exames. O exame tira a dor? O exame só explica o que está acontecendo. Né? Só explica, mas não resolve o problema. Parece que nós queremos apenas ter a explicação, mas não adianta. E que isso me permita perguntar a você. O que realmente nós precisamos quando o medo, a ansiedade e a preocupação surgem na nossa vida diante de nós? O que você e eu realmente precisamos é da explicação de Deus? Ou será que o que mais precisamos é ouvir seu carinhoso lembrete? Não tenha medo, filho. Não tenha medo, filha. Apenas acredite. Eu sei o que é melhor para você. Isso nos leva, queridos, à terceira decisão que nós precisamos tomar. Confie seus planos a Deus. Eu não sei se você já percebeu, mas muitos dos nossos planos, eles mudam e muito. Eu mesmo faço aí grandes planos para a minha vida, mas continua mudando as coisas, né? E é por essa razão que a Bíblia diz a nós, de maneira direta: descanse no Senhor, espere pacientemente pela sua ação. E é isso que você e eu precisamos fazer. E descansar aqui, queridos, quando a Bíblia diz descanse no Senhor, não é ficar de braço cruzado, sentado ali no sofá da casa, assistindo televisão, comendo pipoca o dia inteiro. Nada disso, né? Significa confiar, significa acreditar naquilo que Ele tem preparado para você e a mim, a nós. A questão aqui é que nós temos planos, mas também temos problemas. E os nossos problemas mudam nossos planos. Simples assim. Pensa comigo no procedimento de aterrissagem, por exemplo, de qualquer grande aeroporto do mundo. Como é que funciona? Em termos simplistas, um avião desce atrás do outro. Um de cada vez. E para isso acontecer é necessária a ação direta do controlador de voo. Ele dá orientação. Constantemente ele vai lidando com aquilo que é a prioridade. Aquele é o primeiro, depois vem você, tá? Isso, algo muito similar acontece com os nossos problemas. Quando nós aterrissamos o problema número 1, o problema número 2 é a prioridade. E o problema número 3 vai para o lugar do problema número 2. E o problema número 2 aterriza o problema número 3, então fica a prioridade, ele vira o 1. E assim sucessivamente. Isso não é lição de lógica. Não. Simplesmente é como a vida funciona. Enquanto você viver, você vai ser forçado a ficar aterrissando seus aviões, seus problemas. Qual é a prioridade? E quando você tira a atenção de um problema, surge outro imediatamente. E muitos não percebem que grande parte dos seus temores, medo que vivem, são resultado direto da sua tentativa de lidar com cada um dos seus problemas sozinhos. Problemas. Problema no trabalho, problema na escola, problema nos relacionamentos, e assim por diante. E por falar em problemas nos relacionamentos, um pai, certa vez ele estava voltando para sua casa, e ele lembrou que era aniversário da filha.
ele parou numa loja de brinquedos e decidiu comprar para a filha uma Barbie. Boneca Barbie. A vendedora foi bem atenciosa com ele ali e ele falou, quanto custa essa? Ela foi passando os preços, né? A Barbie, a princesa amiga, R$ 79,99. Barbie, a bailarina, R$ 79,99. Barbie, a amiga fiel, R$ 79,99. E aí ele olhou uma, e essa aqui, qual é essa? Essa aqui é a Barbie divorciada. R$ 799,99. E ele disse, que isso? 10 vezes mais caro? Mas é óbvio, né? Junto vem o apartamento do quem, o carro do quem, o barco do quem, o cachorro do quem, a mobília do quem, vem tudo, acompanha tudo. Pobre do quem, é? Problemas. Porque afinal que nossos planos não funcionam tão bem, é? Ou melhor, temos problemas. E nós precisamos entender, queridos, que há pelo menos 3 razões básicas para os nossos problemas. A primeira delas é que nós fazemos escolhas erradas. Como quem acabou de fazer. Você e eu sempre usamos... Será? Pergunta você o nosso tempo com sabedoria. Muitas vezes nós não usamos nosso dinheiro com sabedoria. Muitas vezes nós não nos alimentamos de maneira adequada. Não descansamos de maneira adequada. Escolhas erradas. Problemas. A segunda razão dos problemas é que nós temos, queridos, um inimigo que constantemente ele deseja ali nos destruir. Antes mesmo de iniciar o nosso dia, ele já planejou como é que ele vai desviar a sua atenção daquilo que é prioridade. Ele vai desviar a sua atenção de alguma forma para que você não ande ao lado de Deus. E a terceira razão é que nós vivemos, queridos, num mundo imperfeito. Num mundo manchado pela entrada do pecado. Mas o que significa então confiar nossos planos a Deus? Ouça com atenção aquilo que encontramos em sua palavra. Deixe nas mãos do Senhor tudo o que você for fazer. Confie nele de todo o coração. E ele fará o que for necessário. Mais uma vez nós podemos, queridos, ouvir claramente o convite de Deus aqui. Filho, não tenha medo. Apenas acredite. Confie seus planos a Deus. E finalmente, queridos, para concluir, a quarta decisão que você precisa e eu preciso tomar. Deixe o futuro com Deus. Para vencer o medo em relação ao amanhã, nós precisamos decidir deixar o futuro completamente nas mãos de Deus. E a implicação é que nós não podemos tentar viver no futuro. Nós precisamos aprender a viver um dia de cada vez e cada um desses dias confiando em Deus. No livro de Provérbios nós encontramos a seguinte admoestação a nós. Confie no Senhor de todo o seu coração. Nunca pense em sua própria capacidade. Ou melhor, nunca pense que sua própria capacidade é suficiente para vencer os problemas. Em tudo quanto for fazer, lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar. Ele guiará os seus passos e você andará pelo caminho do sucesso. O que esse texto diz? Deus guiará seus passos. Ele terá seu futuro em suas mãos. Deus o manterá no caminho certo. Deus diz que se você escolher confiar nele e não seguir aquilo que você e outras pessoas acham que é o melhor, e sim aquilo que Deus acha ser o melhor, ele promete guiar você, dirigir sua vida por completo. É isso que Deus tem em mente para cada um de vocês. E isso demanda que eles apenas uma escolha. A sua escolha de fazer aquilo que não você acha ser correto, mas aquilo que Deus deseja para a sua vida. Será que eu vou fazer o que eu acho? Ou será que eu vou fazer aquilo que
Deus tem convicção de que é melhor para mim. Eu vou fazer aquilo que parece ser melhor a mim, ou vou fazer algo que está de acordo com a palavra de Deus, em direção a obedecê-la. Deus afirma, queridos, que se nós confiarmos nele de todo o nosso coração, se nós entregarmos nosso futuro integralmente em suas mãos, ele nos guiará. Ele nos mostrará o caminho que nós devemos seguir. Ouça com atenção essa linda e maravilhosa promessa que Deus nos dá. O Senhor observa passo a passo a vida de quem obedece a Ele de coração. Preparou para eles uma recompensa eterna. Na época de dificuldades, eles não ficarão sem ajuda. E aqui nós temos, queridos, duas certezas. Deus dará uma recompensa eterna para aqueles que decidiram segui-lo de acordo com a sua orientação. Mas além disso, Deus promete que sustentará seus filhos em momentos de dificuldades. Eu não sei como está a sua vida nesse exato momento. Não sei os problemas e dificuldades que você está vivendo agora. E quem sabe alguém pode dizer, pastor, eu não tenho problema nenhum agora, estou bem. Aleluia. Mas eu quero dizer uma coisa a você. Momentos de dificuldade virão. Mas nós podemos esperar em confiança pela presença e direção de Deus. Qual a condição? Acabamos de ler. Obediência. Obediência à orientação de Deus. Ele diz, não tenha medo. Ele diz para você e para mim hoje, uma vez mais, apenas acredite. Medo. Medo do desconhecido. Medo do futuro. Muitos hoje vivem dominados pelas incertezas que o amanhã traz à vida. E quem sabe se você parar para pensar nesse momento, sabe que você tem esse tipo de medo no coração? Medo daquilo que você não conhece. Você deseja vencer esse tipo de temor. Quanto ao seu futuro, você pode depender de Deus, para que Ele possa guiar você em toda e qualquer situação. Mas o ponto principal aqui, queridos, o ponto principal de tudo aquilo que nós vimos hoje é será que realmente eu confio nele? Se você acreditar que Deus fará tudo aquilo que Ele prometeu, tudo aquilo que Ele prometeu fazer, você não tem absolutamente nada a temer. Mas se pelo outro lado, se você não acredita que Deus fará tudo aquilo que Ele prometeu fazer na sua vida, você terá todas as razões do mundo para ver seu futuro com medo. Como eu gostaria nesse momento ajudar cada um de vocês, mas não posso. O que eu podia fazer, fiz. Compartilhei com vocês o que a palavra de Deus fala sobre o medo em relação ao futuro. A escolha é sua. O que fazer? Você tem duas opções. Colocar o seu medo em relação ao futuro sobre você mesmo e viver dominado pela incerteza, pela ansiedade, pela preocupação. Ou você coloca a sua fé em Deus e permite que Ele o capacite a vencer o medo do futuro. Em quem você vai confiar? Será que Deus vai cumprir sua promessa? Em relação aos seus ensinamentos, certo dia Jesus Cristo disse, eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz.
Jesus, ele afirmou: nesse mundo vocês terão aflições. A triste realidade da vida. Mas ele continuou dizendo: contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Jesus Cristo não disse que não haveriam problemas. Jesus Cristo não disse que não haveriam preocupações, que não haveria medo. Ele não disse que estaríamos livres de preocupações, livres de ansiedades. Não. Mas ele afirma que nós podemos viver com esperança, através da vitória que ele já obteve. E você pode vencer o medo do futuro pela simples razão de que Jesus Cristo já foi vitorioso por você. O que fazer então? Apenas ouça a sua voz. E hoje ele diz a você: não tenha medo. Apenas acredite. Bom Deus, Senhor, nesse momento dentro desse auditório, nos lares, nos escritórios, onde quer que essa mensagem possa estar sendo escutada nesse momento, existem pessoas que sentem angústia em seu coração, porque não conseguem encontrar respostas a todas as indagações, dúvidas relacionadas ao amanhã. O que eu faço? Como lidar com meus problemas? Como lidar com a dificuldade que eu estou vivendo exatamente nesse momento? Mas Deus, Tu conheces o problema e a dificuldade de cada um de nós, de maneira individual, de maneira pessoal. Como se nesse momento não existisse outra pessoa nesse planeta. Somente eu. Somente você. E nesse momento é você diante de Deus, Deus olhando a você. E Deus, por favor, fale ao coração dessa pessoa. Suplico, Pai, que em Tua misericórdia Tu possas falar ao coração desse Teu filho, dessa Tua filha que sofre neste momento. Que ele possa ouvir de Ti: não tenha medo, meu filho. Eu sempre soube que isso aconteceria. Nunca sonhei que isso aconteceria. Mas pelas escolhas envolvidas nessa situação, infelizmente, nós chegamos, bom Deus, em encruzilhadas em nossa vida. Vemos pessoas a quem amamos em encruzilhadas em suas vidas. Mas, Pai, em Tua misericórdia, que Tu possa, Senhor, ajudar-nos. Que Tu possa, Senhor, abençoar-nos, que cada um de nós possa ouvir de Ti: não tenha medo, filho, não tenha medo, filha. Crê somente, apenas acredite. E, bom Deus, neste momento conclamo, em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo, que esse problemas que todos nós temos, os mais variados níveis, circunstâncias diferentes, que esse problema possa ser integralmente colocado em Tuas mãos, Pai. Bom Deus, por favor, aceita, Pai, as rédeas da nossa vida, que nesse momento soltamos e entregamos a Ti. Pai querido, toma a nossa vida em Tuas mãos, Pai, abraça-nos em Teus braços. Guia a nossa vida, Senhor. Guia a nossa mente, nossa alma. Tudo aquilo que somos e aquilo que temos. Para que possamos, bom Deus, não mais ter nossa atenção focada no desconhecido, no amanhã. Mas que possamos ter nossa atenção focada nesse momento, agora, a cada dia. Ajuda-nos, Senhor, a viver de tal forma que entendamos a importância de viver um dia de cada vez. Não na nossa mente no amanhã, ou no depois de amanhã, ou na semana que vem, ou no próximo mês, mas um dia de cada vez, Senhor. E que cada um desses dias seja um dia de experiência profunda contigo, um dia de comunhão profunda contigo, um dia de plena e total confiança ao Teu lado. Bom Deus, toma-nos em Tuas mãos, Pai.
E opera um milagre na vida dessas pessoas, na minha vida, Senhor. Na vida de cada pessoa que nesse momento agora escuta Tua voz, a impressão de Teu Santo e bom Espírito, a que possam de fato, Senhor, soltar tudo aquilo que, quem sabe, ainda os prendem às circunstâncias tristes desse mundo. Que compreendam que são as decisões que nós tomamos, decisões equivocadas. Que compreendam que o mal existe e tenta desviar-nos de Ti, Pai. Mas que possamos nesse momento nos libertar de cada cadeia que nos prende. Para que possamos viver, bom Deus, de maneira concreta, de maneira real, de maneira plena. Uma experiência profunda e real contigo. Retira, Pai, o medo do futuro do nosso coração. E que possamos ter essa vitória, Pai. Não que haja qualquer merecimento em nós, mas que possamos ter essa vitória. Pela graça, misericórdia e amor de Teu Filho amado Jesus Cristo. E é no nome dele, bom Deus, que suplico a Ti, nesse momento, a libertação. Em nome de Cristo te suplico, Pai. Amém, Senhor. Amém, bom Deus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus conceda uma maravilhosa noite a você, um bom retorno à sua casa. Você viu que nem frio está fazendo hoje, hein? Fala a verdade. Que maravilha. Espero você amanhã, aqui possamos juntos prosseguir nessa jornada rápida de apenas uma semana. Apenas acredite, vença o medo do fracasso. Essa será a mensagem de amanhã, que Deus possa de uma maneira especial falar ao seu coração e à sua mente uma vez mais. Que Deus o abençoe, boa noite a todos.